queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente nesta noite de quinta-feira, não presencialmente dessa vez, mas por intermédio da mídia, que tem sido tão importante nesses dias, nesses tempos de pandemia e de isolamento social. A gente compreende que a internet, bem utilizada da maneira como tem sido, possibilitando o contato de nós que nos encontramos à distância, fisicamente, né, mas de corações muito próximos, e permite que as atividades espíritas possam ter continuidade. O tema de hoje é um tema muito bonito e algo assim que faz parte do nosso dia a dia. E é interessante que na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor aquilo que nos foi ensinado por Jesus, a prática do bem, a internalização das virtudes, o descarte das imperfeições, nós vamos melhor compreendendo o que é tratado por Kardec no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito dos que bem-aventurados são os brandos e pacíficos. O tema de hoje é a afabilidade e a doçura, mas seria importante inicialmente a gente definir exatamente o que é ser afável, né? Então, ser afável, nós fizemos uma consulta aqui ao dicionário para que a gente tenha condição de falar com mais propriedade. Ser afável é ser amável, delicado, gentil, pessoas que demonstram cortesia, aliada à franqueza. A afabilidade é naturalmente a qualidade daquilo que é afável, né? E doçura é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia de uma forma muito frequente, né? Muitas vezes nós nos referimos a alguém como uma pessoa doce, né? Exatamente em razão de tratar-se de alguém que é amável, que é afável, que é benevolente, que é cordial. E a definição de dicionário diz que doçura é brandura, ternura, meiguice, qualidade do que é doce. Quando a gente pensa a respeito dessas qualidades, e a gente compreende que todos nós estamos realizando uma grande caminhada com o objetivo de verdadeiramente alcançarmos esse nível, sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais amorosas e, consequentemente, mais afáveis e brandas, a gente vai encontrar, assim, com muita propriedade no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né, que Jesus já nos falava a respeito da afabilidade naquela época, da doçura, porque ele era o grande exemplo do que é ser afável, ser amável e ser gentil. E como nós falamos anteriormente, né, essa não é uma tarefa de somente uma reencarnação, né? Nós compreendemos que no decorrer das nossas muitas reencarnações, provavelmente milhares de vidas que nós já vivemos em orbes diferentes, na Terra, nós vamos aos poucos compreendendo o que é o Evangelho, entendendo os ensinamentos de Jesus na profundidade que eles têm, né? Buscando melhor internalizar aquilo que nos é ensinado. E no Sermão da Montanha, como nós falamos ainda há pouco, tem 5 menções a respeito da afabilidade e da doçura. Já em Mateus, capítulo 5, no versículo 3, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde é ser afável, né? Humildade é uma das virtudes mais desafiadoras e seguramente todos nós nos encontramos dispostos a conquistá-la um dia, né? Porque no momento em que nós nos tornamos portadores da humildade, nós conhecemos um pouco mais de nós mesmos, né? E nós começamos a nos aperceber a respeito das nossas muitas limitações e da nossa necessidade muito grande ainda de progredir moralmente, espiritualmente. A humildade salta aos nossos olhos e ouvidos, né, nos dizendo que essa é uma das grandes alternativas para que nós possamos cumprir aquela caminhada que o Cristo nos pede através da porta estreita. Os humildes de espírito são aqueles que têm noção da sua real estatura moral e espiritual e que, consequentemente, buscam relacionar-se com aqueles que estão mais próximos ou distantes,
A gente lembrando que o conceito de próximo, o Cristo amplia até a própria humanidade, e não somente a humanidade terrena, né, mas a humanidade universal, porque nós sabemos que existe uma solidariedade entre os mundos e que são muitas as humanidades que povoam o universo inteiro por ação do Criador. Em seguida, no item 5, a Jesus fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Existe um significado interessante com relação à terra, porque ele não está se referindo à terra no aspecto material, né? Como na época o povo hebreu, o povo judeu, assim pensava. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão as propriedades, né? Os terrenos, né? Os espaços. Mas Jesus queria se referir a algo que está muito mais além do que somente isso. Né? Herdar a terra no momento em que nós estamos vivendo, que o mundo se transforma, a gente vê isso com uma velocidade muito grande, né? A pandemia que agora se registra no planeta inteiro, já era prevista, né, há muito tempo pelas entidades amigas, quando nos falavam que a Terra estaria em transformação e que a humanidade seria renovada, né? Exatamente o que está havendo agora, né? Renovada de uma maneira sofrida, de uma maneira que nos machuca, que nos maltrata, mas que todos nós buscamos compreender exatamente a razão da pandemia. Né? Por que a pandemia está acontecendo exatamente agora? Isso provoca com que a gente faça uma reflexão muito profunda a respeito do que nós somos, o que nós temos feito, como nós temos nos comportado no dia a dia, né? Qual tem sido o nosso desempenho no meio familiar ou nos ambientes de trabalho, qual tem sido a forma com que nós nos relacionamos com o nosso próximo em sociedade, né? E a gente sempre se recorda inevitavelmente da lei áurea que Jesus nos ensina, né? Que é aquela que nós devemos amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. E mais do que isso até, né? Muitas vezes nós descobrimos que sequer já conseguimos nos amar, né? E Jesus nos pede que amemos o nosso próximo. O próximo deixa de ser aquele que se encontra fisicamente mais próximo a nós para transformar-se na humanidade inteira, né? Que tem que ser amada. Nós temos que desenvolver esse sentimento que não é somente uma abstração, né? A gente sabe que o amor é uma vibração das mais puras que existe no universo, né? Existem autores que falam que o universo se encontra inteiramente mergulhado no amor divino. É uma figura poética, evidentemente, mas nós compreendemos a necessidade de nós internalizarmos os valores do bem, né, da benevolência, da caridade, da fraternidade, do compartilhamento. Né? E isso vai compreender o descarte das imperfeições de que ainda somos portadores. No versículo 7, ele vem e fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No 8º ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses dois versículos são muito interessantes, porque quando a gente fala de misericórdia, a gente está falando de piedade, falando de compaixão, falando de empatia, né? Quando nós pensamos no outro com carinho, quando nós nos preocupamos com o outro, e quando nós já temos consciência de que devemos fazer o possível, né, para auxiliarmos o nosso irmão de caminhada reencarnatória, isso nos torna misericordiosos, né, porque nós conseguimos compreender a dimensão das dificuldades do nosso irmão que se encontra muitas vezes em processo de aflição, de desespero, de carência, de miséria, né? E que precisa, consequentemente, ser auxiliado. Então, quando o Cristo nos fala a respeito dos misericordiosos que serão bem-aventurados, é exatamente nos insistindo quanto à necessidade de nós nos melhorarmos intimamente, para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática isso que nos é ensinado, que nos é solicitado por Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Será que nós já conseguimos ser verdadeiramente limpos de coração? Quando a gente fala em ser limpos de coração, está compreendendo também que nós devemos iniciar essa limpeza a partir da nossa própria casa mental, né?
da casa física, da relação que nós temos com os familiares, né? E da nossa casa mental também, como é que nós nos relacionamos com o nosso semelhante, como é que nós nos relacionamos em sociedade. E por último, ele nos diz uma coisa muito bonita, que é bem-aventurados os pacificadores. Quando a gente fala, né, nesse pequeno versículo do Sermão do Monte, que a gente sabe que o Sermão do Monte é uma preciosidade, né? Existe uma afirmativa de que Gandhi teria dito que se toda a literatura do planeta, todos os livros, né, todo o conhecimento se estivesse extinto de alguma maneira, né, se nós pudéssemos conservar ainda conosco o Sermão do Monte, a sociedade ainda teria jeito, porque ela poderia ser construída com base no capítulo 5 de Mateus, no 6º também, no 7º também, que falam a respeito das bem-aventuranças e que contém esses ensinamentos de Jesus que são tão importantes na vida prática, né? Porque aos poucos nós compreendemos que o Evangelho, que normalmente é um livro que nos sensibiliza, que nos emociona, no próprio Evangelho nos diz que muitos de nós já somos profundamente tocados pelo conteúdo do Evangelho, que evidentemente que existem irmãos que não atentaram nem sequer para a existência dele, né? E para a importância daquilo que ele contém, que ele veicula, que ele transmite, para que, como ferramenta de progresso, não somente do ser humano, das individualidades que habitam a Terra e os outros mundos também, mas também da própria sociedade como um todo. Quando nós um dia conseguirmos verdadeiramente nos reformar intimamente e conseguirmos também fazer uso, né, colocar em prática o ensinamento do Cristo que nos pede para amarmos uns aos outros, né, para nos amarmos uns aos outros, né, para auxiliarmos o outro da maneira como nós gostamos de ser auxiliados. A isso compreende toda uma série de conceitos e de reflexões, né? Porque quando eu amo o outro, eu já consigo exercer a piedade, a compaixão, a benevolência, né? Eu já consigo não ter mais preconceitos, ou pelo menos começar a bani-los da minha vida, né? Eu começo a ser mais tolerante, mais compreensivo, utilizando uma das palavras aqui do próprio texto, pacificador, né? E esse trabalho que nós podemos fazer de conciliação, de pacificação de ânimos, que pode ser realizado todos os dias, né? Começando no nosso lar, começando em casa, e chegando até qualquer outro ambiente que a gente venha a frequentar. Quando nós temos o coração de pacificadores, isso já vibra externamente, né, em forma de fluidos, em forma de ondas, né, de energias puríssimas que fazem com que o ambiente que nós venhamos a frequentar, o próprio ambiente familiar, né, ele se torne muito mais amoroso, muito mais saudável, e as pessoas busquem compreender-se a si mesmas e viver em paz. Mas a gente voltando para o capítulo em si, né, que fala da afabilidade e da doçura, e com base em tudo isso que nós já lemos, né, existem exemplos interessantíssimos a respeito de afabilidade e de doçura. A gente sempre se recorda do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, que a gente sempre medita, nós sempre fazemos essa reflexão de o quão pouco nós conhecemos Chico Xavier, né? As 420 obras que ele nos deixou, nós sabemos que o compromisso que ele tinha perante a espiritualidade era provavelmente de chegar a escrever até 30 obras, conforme os biógrafos do Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel cobrava muito dele esses escritos, né? Mas ele chega a 420 obras. Então, imagina a situação de felicidade, de plenitude, a percepção de trabalho verdadeiramente efetuado que ele sente ao regressar à pátria espiritual, portador de uma obra tão fantástica, né, tão fabulosa, que nos faz todos profundos devedores do Chico Xavier pelo legado que ele nos deixou. E se conta uma história muito interessante a respeito dele, que nos fala exatamente de brandura, de mansuetude, de cordialidade, de perdão, né, de desapego, que conta que em uma certa oportunidade
havia uma senhora, né, que morava em Pedro Leopoldo e que frequentemente visitava o nosso querido Chico Xavier no lugar onde ele trabalhava, uma fábrica, né? E o patrão do Chico Xavier já havia reclamado para ele: olha, você procura atendê-lo em outro lugar, porque aqui não é um ambiente adequado, né? E você perde muito tempo, né, atendendo essa senhora que sempre chega aqui muito desesperada, muito angustiada, muito aflita, né? Então procura atendê-la distante daqui para que você não perca o foco do trabalho que você realiza. E ele naturalmente procura cumprir as determinações do chefe, né, do patrão. E essa senhora, nesse dia, vem procurando ele de maneira muito insistente, porque ela se acha muito angustiada, com problemas em casa e com muitas dores, muitos conflitos, né? E ela encontrava um consolo enorme, somente poder desfrutar da presença de Chico Xavier, que nós sabemos que Chico era alguém que verdadeiramente transpirava, né, doçura, afetividade, amorosidade, né, benevolência. E ela vai mais ou menos 2 ou 3 vezes à fábrica, e os empregados da fábrica sempre dizem: olha, o Chico não veio hoje, o Chico não chegou ainda, o Chico se encontra em casa, sob ordem do chefe, que não queria que ele deixasse de se ocupar com seus afazeres. E essa senhora vai até a casa dele, a irmã também fala a mesma coisa: olha, Chico saiu para o trabalho. A gente sabe aquele jogo que a gente vê muito na nossa vida prática, né? Quando alguém não pode receber alguém por alguma dificuldade, algum atropelo, né? E que parte para o desculpismo, né? E a verdade é que essa senhora fica muito aborrecida, muito chateada por não ter sido atendido por ele no momento em que ela desejava. E dirige-se então à casa espírita à noite, né? O Chico se encontra na entrada da casa, a casa cheia, como sempre acontecia, né? Eram filas que se formavam em frente da comunhão espírita cristã, salvo engano, ainda era comunhão espírita cristã, e essa senhora entra de uma maneira muito intempestiva, muito desequilibrada, muito desaforada, e ela chega-se ao Chico Xavier, ao nosso querido Chico Xavier, e bate de uma maneira muito violenta no rosto do Chico Xavier, primeiramente de um lado e depois do outro. São 2 tapas muito violentos que ele recebe, e o biógrafo dele, que é o Ramiro Gama, conta que fica a marca, né? Ele tinha pele clara, então fica a marca das 2 agressões, né? O rosto fica avermelhado, né? E em seguida ela insulta ele e pergunta por que ele não estava fugindo dela, que ela queria ser atendida naquele momento, ela queria conversar com ele e queria que ele ainda ministrasse um passe nela, né? Aí a gente fica imaginando como é que você vai ministrar um passe. Eu falo de nós ainda, espíritos que nos encontramos a caminho, né? Aprendizes do Cristo. E como é que você vai ministrar um passe que exija de você tranquilidade, calma, né? Foco, concentração, né? Mentalização em Jesus, né? Quando nós vamos ministrar o passe em alguém, nós rogamos a proteção e o auxílio das entidades amigas que são copartícipes na realização do passe, né? Porque nós sabemos que nós somos meramente doadores do magnetismo e da boa vontade, né? Mas ali se encontram espíritos que vão, passistas, que vão interceder nessa ação, nessa atividade, transmitindo ao paciente fluidos preciosos, né, de recuperação, de calmantes, né, analgésicos. E a verdade é que ele fica meio desconcertado. O espírito Emmanuel se encontra ao lado dele e ele pergunta mentalmente para o espírito Emmanuel: e aí, o que eu faço, Emmanuel? Aí ele diz: não, você vai e cumpra a sua tarefa, né? Dê o passe nela. Ele diz: mas como eu tenho condições de dar o passe nela? E o Emmanuel cala-se, né? E espera que o Chico naturalmente se reequilibre, porque o choque foi muito forte, né? Então ele retira-se até o lugar onde vai ser administrado o passe, faz a imposição de mãos, ora em benefício daquela senhora tão sofrida, né, tão desesperada ao ponto de se comportar daquela maneira, desconsiderando
desconsiderando quem era aquela pessoa, né? aquele símbolo de amor e bondade que era e continua a ser Chico Xavier. Ao término do passe, ela tem uma crise de choro muito forte, né? E pede que, para ser desculpada, que ela estava muito descontrolada quando fez aquilo. E o nosso querido Chico Xavier naturalmente a perdoa, né? Porque é símbolo de amorosidade, de benevolência, como nós vimos aqui, de afabilidade, de doçura. O que ele iria fazer, né? Exatamente perdoá-la. Então ela vai embora, a reunião continua, e já no final o Chico tem a oportunidade de conversar com Emmanuel e pergunta para Emmanuel assim: mas aí, Emmanuel, você não acha, o senhor não acha, ele se referia a Emmanuel como senhor, né? O senhor não acha que eu tenho razão? Aí Emmanuel, de uma maneira muito sábia, responde para ele: sim, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Olha que abordagem, que esclarecimento, né, conciliador, né, pacificador, que leva todo o conforto que seguramente naquele momento o Chico tanto precisava. No dia seguinte, o Ramiro Gama termina dizendo, com um toque assim, de humor muito grande, é que o Chico chega no trabalho, né, e assim que ele entra, né, os companheiros observam que ele tem marcas no rosto, né, de um lado e de outro, né, e o patrão dele, de uma maneira também bem humorada, pergunta: mas aí, o que houve? Você bateu o rosto? Está muito machucado? Como é que isso aconteceu? Aí o Chico responde: não, eu bati o rosto numa porta. Aí o patrão, de uma maneira muito bem humorada, pergunta: mas dos dois lados, né? Dos dois lados você conseguiu bater? Então a gente vai vendo no nosso dia a dia, né, que esses grandes exemplos de afabilidade e de doçura que passam pelas nossas vidas e nos prestam ensinamentos preciosos, né? Porque isso nos leva a compreender muito mais a mecânica da reencarnação, né? A reencarnação é um recurso divino para que nós tenhamos condições ao longo da nossa evolução espiritual, que é algo que acontece no decorrer de muitos milênios, né? A gente não tem condições nenhuma de avaliar quantas reencarnações nós já podemos ter enfrentado, algumas no planeta Terra, mas seguramente um número bastante grande de reencarnações em mundos mais simples, né? Porque nós sabemos que saímos dos mundos primitivos ainda. Habitamos agora um mundo de expiação em provas que entra em sua fase regeneradora. Os espíritos já adiantaram que nem todos nós teremos condições de habitar um mundo de regeneração, porque muitos de nós ainda veremos de preferir ficar em um mundo de expiação e provas, de maneira que nós possamos auxiliar as nossas afeições, os nossos amores, né? Os companheiros que se encontram ainda na Terra, reencarnados, e que vão precisar do nosso auxílio, se tivermos a elevação, o esclarecimento para isso, né? Seria como se nós reprisássemos em ponto pequeno aquilo que o nosso querido espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes fez, né? Quando ele recebe o convite para habitar um mundo mais feliz, e ele opta pela humanidade terrestre, né? Porque aqui aqui era o compromisso dele, aqui ele teria condições de aliviar o sofrimento de tantos. Então, no texto, nós vamos ler alguns pedaços só, nos preocupando naturalmente com o horário, mas ele começa dizendo, né, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade, a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Interessante que nós pensamos naquela obra muito querida dos nossos companheiros da Fundação Allan Kardec, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Na conclusão do tema, que nós pensamos aqui, vamos repetir da maneira como se encontra no livro da FAC, né? Diz assim, né? A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade e pela doçura. Ou seja, quem não é bom, quem não é benevolente, não pode ser ainda afável, nem manso, nem doce, né? E ele complementa falando: virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas,
E como facilita, né, quando nós conseguimos nos relacionar nesse nível, fazendo uso da brandura, da compreensão, da paciência. Né? Quem trabalha em grupo, por exemplo, ou seja em uma repartição pública, ou então na iniciativa privada, né, nos dias de hoje requer que nós tenhamos relações cada vez mais amorosas, mais sinceras, mais fraternas, com aqueles que nos acompanham no trabalho, né? Porque o trabalho rende muito mais, ele se torna muito mais profícuo. Os resultados que nós obtemos com o trabalho, fazendo em grupo, são produto da mentalização de muitas cabeças, né? E, consequentemente, os resultados são melhores. E ele fala aqui ainda, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas, daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário. Mais adiante, algo muito interessante que é salientado por Lázaro, o espírito Lázaro em Paris, que é o autor da mensagem, ele diz assim: entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, porque será que aquela doçura, aquela afabilidade, aquela amorosidade são verdadeiramente sinceras, né? Será que naquele momento em que eu demonstro afeto, eu demonstro bondade, a paciência, a tolerância, eu estou sendo intimamente correto, né? Eu estou agindo de conformidade com aquilo que se passa no meu coração, porque muitas vezes nós somos somente um verniz, o que não deixa de ser um início, né? Nós vamos nos experimentando na prática do bem, na prática da afabilidade e da doçura, e ao longo do tempo nós vamos realizando esse aprendizado, porque ele nos chega como um grande ensinamento, né? O ensinamento do Cristo, o ensinamento que deve ser seguido. E ele continua falando, a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, muitos de nós aparentamos afabilidade, aparentamos doçura, mas muitas vezes nós escondemos, devido ainda ao nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, a nossa prepotência, né? Nós escondemos, não nos apresentamos como verdadeiramente somos, né? Somente a afabilidade e a doçura verdadeiras é que tem valor. Quando nós passamos essa impressão para aqueles que se relacionam conosco de uma maneira hipócrita ou de uma maneira mentirosa, normalmente ela vai ser percebida um dia, né? Porque o próprio Evangelho nos fala que vai haver aquele dia em que nós vamos nos revelar exatamente da forma como somos e com frequência isso acontece, né? Tem momentos que pessoas que são muito afáveis, muito amáveis, em uma situação de extrema, são capazes de ser agressivas, né, grosseiras, né? E normalmente lamentam muito aquilo quando acontece, né? E se penitenciam e pedem o correto é realmente nós irmos atrás e pedirmos desculpas, pedirmos perdão, para que nós possamos nos harmonizar, nos conciliar, enquanto todos estamos a caminho, como nos fala o Evangelho, né? É por isso que ele fala, quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Que isso aí é chamada hipocrisia, né? Que é filha da maledicência, né? Hipocrisia é nós aparentarmos aquilo que verdadeiramente não somos, né? Porque em algum momento nós deixaremos transparecer o que verdadeiramente acontece no nosso mundo íntimo, né? Ele completa aqui dizendo ainda, a essa classe pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Eu creio que provavelmente quase todos nós, em alguma oportunidade nas nossas vidas, né, observamos alguma coisa parecida com isso, né? Nós nos lembramos, isso aí da nossa experiência pessoal mesmo, já há uns 20 ou 30 anos atrás,
Nós frequentávamos a casa de uns amigos e no dia de sábado nós tínhamos a reunião lá na casa espírita, que era a reunião, a palestra pública, né, que nós frequentávamos. E nós observávamos que quando chegava um certo horário do sábado, por volta de 12 horas, de 14 horas, de 15 horas, chegava uma senhora que sempre pedia para ter uma conversa com a dona da casa, que é uma pessoa muito amorosa, muito gentil. E depois nós viemos saber a razão dela se encontrar ali, né? A relação em casa com o esposo era tão repleta de conflitos, né, de animosidades, que ela tinha aquele pequeno espaço digamos assim, de descanso mental, de descanso espiritual e moral no sábado à tarde, porque ele não estava em casa. Eles eram vizinhos, né? Então ele saía e ela ia até lá para receber o consolo, né? Em decorrência provavelmente dos maus tratos, né, recebidos durante a semana. E o mais interessante é o seguinte, que é o que nos fala aqui o Evangelho, e nisso nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, né? Jesus é o primeiro que nos recomenda não julgar, seja qual for a circunstância, porque nós não temos uma visão do todo, nós sempre temos percepções muito parciais, né? Mas esse senhor aparentava alguém, primeiramente, de muito boa educação, muito culto, né? E que nós jamais imaginávamos que intimamente, em casa, ele fosse capaz de ter comportamentos assim tão ferozes, né? tão violentos, tão torturantes, né? Para a esposa e para os filhos. E é exatamente o que ele termina dizendo assim, né? Fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Isso é verdadeiramente o que muitas vezes acontece, né? E a gente não fica muito distante, né? Nós podemos fazendo uma reflexão íntima a respeito dos nossos próprios comportamentos, quantas vezes nós nos mostramos intolerantes ou intransigentes ou mal-humorados, irritadiços, né, no nosso ambiente familiar, até mesmo no ambiente de trabalho, né? E é tão bom quando nós somos chamados à atenção por alguém que de uma maneira generosa nos corrige aquela atitude que muitas vezes ela é despejada em uma certa situação de uma forma que nós não temos ainda muito controle, em decorrência ainda do nosso autoritarismo, de quando nós nos imaginamos muito poderosos às vezes, né? muito completos, e nós não fazemos uma ideia da nossa real estatura espiritual e moral. O texto continua de Lázaro, já está praticamente aqui no final, quando ele diz a respeito desses companheiros que não fazem ainda o uso da doçura, da afabilidade em suas relações normais. A doçura e a afabilidade nos tornam muito mais felizes, né? E quem é afável, quem é doce, quantos exemplos a gente tem por aí, né? Nós demos agora um exemplo assim extremo, que é do nosso querido Chico Xavier. Jesus, que é modelo e guia, nos deu exemplos enormes de afabilidade, de tolerância, né, de humildade plena dos seus irmãos menores e muito imperfeitos, né? Quando nós dizemos que Jesus era o grande médico das almas, era exatamente porque ele ia em busca da miséria moral, né? Ele ia catando aquele que estava sofrendo, aquele que precisava de amparo, de auxílio, exatamente com o objetivo de auxiliá-lo. E a gente vê isso, gente, na nossa vida prática, inclusive nas casas espíritas, né? Quantas vezes nós nos referimos a alguém e dizer, puxa vida, olha, o nosso irmão já fez que avanço ele já fez, né? Olha lá como ele consegue ser já tão afável, humilde, né? Cordial, né? Benevolente, e tem pessoas que transpiram esse tipo de coisa, né?
Com frequência a gente menciona uma coisa interessante, a gente diz, olha, puxa vida, como é bom a gente estar perto do fulano, da fulana, né? Porque quando a gente está próximo, só tem, dá a impressão que nós somos envolvidos por um refrigério, por uma onda de tranquilidade, de paz de espírito, né? Porque aquilo que nos é transmitido fluidicamente por aquele irmão, aquela irmã, e aquilo que sai da boca daquele irmão, daquela irmã, são coisas repletas de amor, né? De coisas que consolam, que edificam, que instruem, e naturalmente a gente não vai dar exemplos, mas são numerosíssimos, né? Quem frequenta casas espíritas em Manaus, a gente vai verificar que em todas elas nós vamos encontrar irmãos que já conseguiram realizar essa caminhada. Não vamos dizer que sejam permanentemente afáveis afáveis e doces, né? Porque nós sabemos ainda dessas alternâncias que nós ainda, como espíritos imperfeitos, temos ainda em nossas vidas, né? Pela nossa invigilância. Não é por acaso que Jesus nos fala sobre orar e vigiar, porque nós precisamos estar atentos, né? Para não tropeçarmos nessas pedras, né? E ofendermos, magoarmos, maltratarmos alguém. Encerrando, ele diz assim: envaidecem-se de poderem dizer a que mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de algum modo lhes está associado, só há hipocrisia. Ou seja, é o fingimento, é o faz de conta, né? É o demonstrar aquilo que verdadeiramente nós não somos. E a gente está vivendo nessa época, né, particularmente, é um período em que se observa muita hipocrisia, né, muitos interesses que se encontram ocultos, né, e que muitas pessoas não se revelam como verdadeiramente o são, mas são fáceis de ser identificados, e o próprio Evangelho nos ensina como fazê-los, né? E ele diz aqui, olha, terminando: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Aí você vai ver aquele irmão, aquela irmã, em qualquer situação, ela consegue manter foco, serenidade, tranquilidade, né? Paz, né? Perante as situações mais turbulentas, né? Ela já consegue manter aquele equilíbrio, né? Que são características da doçura e da afabilidade. Esse é o demais, ou melhor, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Ou melhor, vamos repetir para não perder o fio do raciocínio, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana, que é a grande verdade que nos acontece, né? Mas, para terminar, gente, a nossa pequenina exposição de hoje, nós separamos aqui um texto que nós achamos muito interessante e que fala exatamente disso, né? Eu vou encontrar aqui rapidinho, já encontramos. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. O título é Simpatia e Bondade, né? E foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, nesse trechinho, né? No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. Procura revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia do mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia dos outros te abençoarão toda a vida. Lei de causa e efeito, né? Quem planta flores vai um dia colher flores também, né?
É o que Jesus nos fala, né? Que a semeadura é livre, né? Mas a colheita um dia será obrigatória. E Emmanuel encerra dizendo assim: envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Enriquece com teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. É isso, meus queridos amigos e irmãos, nós agradecemos a todos pela paciência, pela caridade dos ouvidos. É um assunto que sempre nos emociona muito, porque esses ensinamentos de Jesus, quando ele fala a respeito da doçura, da candura, da afabilidade, né, são convites que ele nos faz à transformação, né? E nós sabemos que quando aos poucos nós conseguimos internalizar essas virtudes, inicialmente nós nos tornamos mais felizes. Em segundo plano, nós tornamos felizes aqueles que moram conosco, né, na família, na casa, né? Em seguida, é como se espraiasse, né, em todas as direções, em ambiente de trabalho, né? Hoje em dia nós fazemos reuniões à distância como essa, né, virtuais, né? E a gente sabe que o convívio fraterno e amoroso das pessoas gera fluidos altamente positivos, altamente amorosos, né, que são seguramente distribuídos pelas entidades amigas com todos aqueles que precisam. Muito obrigado a todos pela caridade dos ouvidos, da atenção. Nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos foi dada pelos queridos companheiros do Centro Espírita Tomás de Aquino. Agradecemos ao Pai Superior, às entidades amigas que nos orientaram durante esta pequenina e muito simples exposição. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, permaneça sempre conosco. Que possamos orar pelas entidades dirigentes, os nossos irmãos benfeitores desta casa querida que é o Centro Espírita Tomás de Aquino. Por todos os irmãos que fazem parte do grupo de trabalhadores encarnados, mas também aqueles que realizam a grande tarefa há muitas décadas, né? Pelo outro lado da vida, atendendo a todos que chegam necessitados de amor, de auxílio, de compreensão, de esclarecimento, de estudo, que são sempre muito bem recebidos lá no Tomás. Que a paz de Jesus nos envolva e que Ele, nosso mestre e amigo maior, fique sempre conosco. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado. Que assim seja.